Fala, galera, beleza? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante que, posso dizer até por estudos e notícias, né? A grande maioria do brasileiro se encontra nessa situação. E também algumas empresas também vêm passando por esse problema, né? E que, no meu entendimento, isso deveria ser dado lá na base, na educação básica, quando você já começa ali para o primeiro grau, ou até mesmo um pouco antes, começar a falar desse assunto, que é um assunto, sim, de suma importância. Vamos falar hoje sobre gestão financeira, como sair das dívidas, como investir, e para isso eu trago aqui hoje o especialista Antônio Carlos, um grande amigo meu, conterrâneo do Rio de Janeiro, tá bom? André, eu vou falar André porque a gente já tem a liberdade de falar André. Beleza, meu amigo? Como é que você tá? Fez boa viagem? Graças a Deus, eu quero agradecer imensamente o convite e espero que esse podcast venha a trazer para os nossos telespectadores o motivo para melhorarem a vida deles. Legal. Tá? Só, André, pedindo para você se apresentar, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Eu sei... eu já te conheço, como eu te falei há muito tempo, então fala um pouquinho da trajetória e no final, não esqueça, vamos falar dos livros. E galera, não esqueça de deixar o like, hein? Um abraço, vamos lá. Meu nome é Antônio André, tenho 64 anos, sou formado em administração de empresas, tenho MBA em controladoria, auditoria e finanças pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhei em diversas empresas no Brasil e no exterior, sempre na área financeira. Hoje eu sou dono de uma consultoria financeira e muito mais voltado para a parte de M&A, ou seja, fusões e aquisições de empresas. Legal. Sou escritor, tenho hoje 4 livros e também palestrante. Hoje eu dou palestra para as escolas públicas e privadas sobre esse assunto de finanças. Legal, isso aí já... Você vê, né? Precisa vir você de fora para poder passar o que poderia estar lá na grade curricular das escolas. Mas muito legal esse trabalho que você faz. Eu sei que você faz de graça, faz com o intuito mesmo de mostrar para o povo, para a população, para os jovens, que é possível viver bem, sem dívidas. Isso aí é bem bacana, André. Leandro, o que acontece é o seguinte, hoje a gente quando olha as famílias brasileiras, 70% das famílias hoje estão endividadas. Ou seja, 7 entre 10 famílias brasileiras estão endividadas. E o maior problema disso é a falta da educação financeira. Uhum. As pessoas, infelizmente, elas são levadas... não existe isso no currículo. A gente aprende matemática, física, química, mas educação financeira, mexer com dinheiro, ninguém aprende na escola. Então, quando o jovem chega no mercado de trabalho, ele tem uma relação péssima com o dinheiro. Isso é fato. E este é um grande problema que a gente atravessa nesse país, né? Fora o crédito muito fácil dos cartões de crédito, enfim, uma série de coisas. Então, o meu intuito nessas palestras é tentar preparar essa garotada para o futuro que os espera. Uhum. Os investimentos que eles têm que fazer, tanto investimentos financeiros, como também investimentos na sua própria cultura, para que eles possam seguir em frente e ter uma vida muito melhor. Eu não prometo que ninguém vai ficar bilionário, né? Nada disso, mas que tenha uma vida mais tranquila e uma vida saudável, financeiramente falando. Legal, André, bacana. André, fala pra gente um pouquinho, o que você entende de uma boa gestão financeira? O que as pessoas precisam ter, ou os caminhos que ele deve ser seguido para uma boa gestão financeira? O primeiro caminho é o controle. A gente tem que ter o controle. A gente tem que saber para onde vai o nosso dinheiro. Então, todo mundo tem que ter um orçamento. Você colocando na família, ter um orçamento. Porque o que acontece? Se você não consegue enxergar as suas receitas e tampouco ter uma ideia das suas despesas, você fatalmente vai entrar no endividamento. Tem um método que eu gosto muito, que é o método 50-30-20. Basicamente é o seguinte, você pega o seu salário, as suas receitas e divide 50% para as suas necessidades essenciais, 30% para o seu lazer e 20% para investimento. Esses investimentos podem ser financeiros ou um investimento educacional.
Porque você só consegue atingir melhores salários e melhores condições no momento que você se prepara, né, para atingir isso. A gente fala muito do salário mínimo no Brasil, é R$ 1.600, a maioria do pessoal, mas só ganho R$ 1.600. Ele é mínimo, o valor já diz isso. Então você tem que se preparar para conseguir galgar outros patamares, porque conforme você for aumentando seu salário, vamos lá, os 50% acaba sendo mais, os 30% mais e os investimentos 20% mais. Se eu ganho 1.000, né, é R$ 500 que eu tenho para o meu essencial. Se eu ganho 5.000, 3 vezes 5, 15. É muito melhor. Sim. Vai dar R$ 2.500 para as minhas necessidades. Legal, legal. E assim, bacana que você está falando, mas assim, o que você envolve, o que você entende, André, que envolve que tem, envolve ali uma boa gestão financeira, por exemplo, planejamento, controle, monitoramento das despesas, como é que você entende isso? Você tem, consegue passar uma visão aqui para a gente? Vamos lá. Vamos colocar numa pessoa física, que tem um determinado endividamento. Ela para sair desse endividamento, ela tem que encarar as suas dívidas de frente. Uma coisa eu digo, aquilo que é invisível aos nossos olhos, a gente não tem controle sobre isso. Então, o que as pessoas têm que fazer? É pegar todas as suas dívidas, listá-las todas, colocando a data de vencimento, o valor, os juros e o credor, correto? Não tem jeito. Dá medo, muitas das vezes, e é uma das coisas que eu encontro em algumas pessoas, que elas têm medo até de abrir o extrato bancário, o extrato da fatura, elas acabam ficando meio nervosas e perturbadas de ver até onde eles chegaram. Então, a primeira providência é listar todas essas dívidas. Sabe? E aí, olha aquelas que têm os juros maiores. Na realidade, vai ver que é o cartão de crédito e o cheque especial. Ou seja, paga da maior para menor. Lógico. Por quê? Porque quando você começa a fazer esse tipo de coisa, sobra mais dinheiro para você. Tá? Outro detalhe, outra coisa que você tem que fazer. Você verificou tudo isso, listou todas as suas dívidas, identificou aquelas que são essenciais. Essas que são essenciais, você mantém, você vai continuar pagando. Agora, aquelas que não são essenciais, você tem, nesse momento, ter que cortá-las. Cortar. Não tem outro jeito. Por exemplo, tem muita gente que tem assinaturas de revistas, assinaturas de Globoplay, uma série de coisas que basicamente nem assiste. Não tem tempo para assistir. Então, se você tem uma dívida, você tem que pegar todos os seus recursos para isso. Olhou isso, já direitinho, é a hora de negociar. Bacana, negociar. Negociar. Então, aquele negócio, o banco, ele quer receber, o credor quer receber. Então, você tem que mostrar para ele que você quer pagar, né? Agora, tem que pagar dentro das suas possibilidades. Não adianta você mentir para você. Não adianta você achar que vai conseguir pagar alguma coisa e dizer para o seu credor que você vai pagar num certo tempo e não conseguir fazer isso. E um valor também que você não vai conseguir, né? Então você tem que pegar aqueles valores e fazer uma proposta realista, tá? Com relação a essas dívidas. Não adianta você tentar mentir, né? E outro detalhe também. Para ajudar a você pagar. Muitas das vezes nós temos coisas dentro de casa que a gente não utiliza. Compramos várias coisas. Então, dá para vender alguma coisa. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Você vê muito nos jardins das casas, o pessoal fazendo ali a venda de alguns objetos. E no Brasil isso não é comum. Mas hoje nós temos aí vários canais de vendas que a gente pode fazer, né? Para desapegar das coisas. Então, de repente você tem 2, 3 televisões, vende uma. Você tem lá um aparelho que você já não utiliza há bastante tempo. O importante é que você tenha a tranquilidade
E aí, André, eu tenho algumas perguntas aqui. Sim, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, a segunda renda, como, assim, ela, claro, ela é importante para complementar essa situação de sair das dívidas, né? Todo mundo fala isso. Às vezes eu estava conversando com as pessoas, pô, mas eu não sei fazer isso. Cara, eu acho que tem várias oportunidades de você montar uma segunda renda, e eu vejo também que as pessoas às vezes têm vergonha. Ah, vender bala, ou vender picolé, sei lá, enfim. O cara tá mais preocupado com o ego, com o status, do que realmente ele tá preocupado e falar assim, eu tenho minha dívida para pagar. Sim, uma outra coisa é isso, é procurar fontes alternativas de renda. Quando eu digo quando você vende alguma coisa, é uma fonte alternativa de venda. Quando você pega um serviço extra, é uma alternativa para que você aumente a tua receita, né? Então, hoje você tem canais de internet, você tem afiliados, você pode se afiliar, inclusive, em determinadas coisas, para vender alguma coisa como afiliado. Uhum. Né? Hoje você tem uma série deles. Hoje o Uber, por exemplo, é uma opção. Se você tem um carro, uma moto, alguma coisa, uma entrega de uma pizzaria no final de semana. A pessoa tem que entender que a dívida não é para sempre. Ela tem que entender que ela está num determinado momento que ela tem que mudar aquela situação. E depois disso, ela tem que ter a real certeza do que ela gasta e o que ela recebe. Ela tem que ter um acompanhamento para que ela não caia nisso de novo. André, você acha importante, para alguns casos, a gente sabe também que existem pessoas que vendem esse serviço de consultoria financeira para aquelas pessoas realmente que não têm condições de sair. Qual a tua opinião sobre isso? Apesar de você ser um consultor, mas qual a tua real opinião sobre isso? Olha só, muitas das vezes você precisa de uma ajuda. Você sozinho não consegue enxergar, né? Existem pessoas e pessoas, existem profissionais e profissionais, né? Veja bem, uma pessoa que está totalmente envolvida num problema, ela não consegue encontrar determinado tipo de solução. Eu vou lhe dar um exemplo legal aqui, se a gente estivesse jogando damas nesse momento. Tanto eu como você, a gente não consegue enxergar determinados tipos de saída quando uma terceira pessoa que está aqui olhando a nossa jogada, ela consegue ver várias saídas. Uhum. Esse é o papel do consultor. É uma pessoa que olha de fora um problema que as pessoas estão passando e tem uma solução, porque eu estou fora de uma parte emocional muito grande. Fora a vivência, né? Fora a vivência. Então, moral da história, em determinadas situações, o papel de um consultor é importante. Uhum. Porque muitas das vezes as pessoas acabam não conseguindo ter um horizonte. Ou até mesmo falam, não, isso aqui eu consigo resolver sozinho. E está cada vez mais se afundando na dívida. É verdade, né? É verdade. André, quando a gente traz para uma realidade aqui entre pessoa jurídica e pessoa física, você consegue enquadrar no mesmo cenário? Porque hoje tem muito, também tem estudos que tem muita empresa, a quantidade de empresas quebrando hoje no país, pedindo falência, ou até mesmo PJ, JC, está aumentando cada vez mais, certo? Então, assim, você entende que as tratativas são diferentes? Não. Na realidade, o que acontece? O que é uma empresa? Ele nada mais eu encaro uma empresa como um ser vivo. Nós temos, como pessoas físicas, um CPF. E quando você cria uma empresa, você cria apenas um CNPJ. Mas uma empresa, ela é um ser vivo porque ela precisa de tudo igual a nós, né? Ela tem cabeça, ela tem coração, ela tem perna, tudo. Uhum. Se uma empresa tiver algum tipo de problema em qualquer uma dessas áreas, vai atingir o corpo todo, é igualzinho a nós, né? Então, moral da história, não existe uma diferenciação. O que acontece? A maioria das pessoas, quando vão abrir uma empresa, ela está assim, ou por necessidade ou por oportunidade. Como é que para tentar te explicar melhor? Você abre uma empresa por dois motivos, necessidade ou oportunidade. Necessidade é quando você perdeu o emprego,
não consegue um emprego novamente, então você resolve abrir, sei lá, vou vender churrasquinho. Só que esse tipo de empresa, por necessidade, a entrada de outras empresas é muito mais fácil, a barreira de entrada é muito mais fácil. Essas empresas tendem a quebrar muito rápido. E tem as outras empresas que são por oportunidade. Eu descobri uma coisa nova, eu tenho uma ideia nova, eu vou criar uma empresa nova, uma necessidade que eu identifiquei no mercado, vou investir, essa empresa tem uma chance muito maior de crescer. Agora, o maior erro das pessoas, tanto na oportunidade como na necessidade, na abertura, é não fazer um plano de negócios. Quando você não faz um plano de negócios, você está entrando num mercado que você não conhece. Porque muita da gente faz assim, eu vou abrir a minha pizzaria aqui no meu bairro, porque o meu primo lá no outro bairro abriu a pizzaria e está ganhando dinheiro. Só que ele acaba não percebendo que lá no bairro do primo dele, lá da frente, é um público diferente. É uma renda per capita, de repente, diferente. O local. Então, por isso que um plano de negócio, todas as pessoas, antes de abrir uma empresa, tem que ter um plano de negócio. Não precisa ser uma coisa muito fantástica, mas você tem que saber qual é o público que você vai fazer, os teus fornecedores, enfim, você tem que entender o custo que você vai ter, quanto que você vai vender aquele produto, o quanto a tua concorrência está vendendo o produto, enfim, o plano de negócio é a primeira providência a fazer, e a maioria não faz. Isso aí está muito bem claro no seu livro. Sim. Né? Empresas de sucesso. Sim. Né? Eu nesse pequeno livro que eu lancei... Mostra direito aí para o público. Aqui, ó. Aqui. Esse primeiro livro que eu lancei, eu listei 5 principais problemas que eu identifiquei aí nesses últimos 40 anos de vida financeira. O primeiro problema, como eu falei, todo mundo tem um sonho, todo mundo quer empreender e muita gente vai no abafa, como eu falei. Eu estou com um problema, vou abrir uma empresa. Não fazem um plano de negócio. O segundo ponto que está aqui identificado, não ter uma contabilidade. Uma contabilidade que te dê os números, que te dê as coisas. O papel da contabilidade ele traça para você uma visão. É como se você... Imagina você está dirigindo um carro, né, com a tua vista totalmente suja, embaraçada. Você não está vendo nada lá na frente, você está no escuro. Então, uma boa contabilidade, uma contabilidade empresa, ela tem que fornecer para você o seu balanço anual e o balanço mensal ou anual e uma DRE, para que você consiga ver como é que estão os seus custos. Isso é o básico. É o básico. É o básico de uma boa contabilidade. Para ver se você está dentro da tributação que você vai ter melhor retorno. Enfim, uma contabilidade, ela te dá uma visão muito clara para onde você vai. A terceira coisa que as pessoas pecam, precificação. As pessoas não sabem precificar. Elas colocam um percentual em cima e muitas das vezes esse percentual não cobre os custos que eles têm. E muitas das vezes ele acha que ele tem que vender muito mais, mas quanto mais ele vende, mais ele se enterra. Né? Por quê? Porque o que acontece? Quando o seu custo está mal feito, quanto mais você vende, pior você fica. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um custo de R$10, coloco por venda a 9, quanto mais eu faço, pior eu vou ficando. Então, outra coisa, é a precificação. E o detalhe mais importante, gestão financeira.
Uma empresa, uma pessoa física que não tem uma boa gestão financeira, ela é fadada ao insucesso. Vale até o papelzinho de pão. Vale até o papelzinho de pão. Como numa empresa, eu considero que a maior ferramenta é o fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa é uma ferramenta simples, que todo mundo pode ter, mas ela te dá uma visão muito grande das suas entradas e saídas do teu fluxo financeiro durante ou uma semana, um mês, semestral ou anual. É muito simples de fazer. As tuas receitas dia a dia de como elas vão acontecer e as tuas saídas dia a dia como elas vão acontecer. É importante porque você pode otimizar os recursos da empresa. Por exemplo, eu estourei meu fluxo de caixa, coloquei tudo que eu tinha direito para colocar, e eu vejo que no dia 5 de um determinado mês, vai me sobrar R$10.000 no meu caixa. E que daí a 20 dias, esses 10.000, eu vou pagar uma conta que ele vai sair. Eu posso pegar esses 10.000 e aplicar durante aquele período. Estou otimizando meu caixa, não estou com esse dinheiro parado. Mas vamos supor que for ao contrário. Eu tenho, no dia 5, 10.000 para pagar e lá no dia 15 eu tenho 10.000 para receber. Quando eu estou antes, já vendo isso, quais as duas alternativas que eu posso fazer? Antecipação. Antecipação é pedir para o meu cliente me pague antes ou conversar com o meu fornecedor para tentar uma prorrogação. Mas nunca ir ao banco. Não. Empréstimo, que eu digo é o seguinte, dívida, tem dois tipos de dívida. Tem uma dívida ótima e tem uma dívida péssima. A péssima é aquela que você faz para consumo. Essa ninguém deveria ter. Agora, para investimento, é uma dívida saudável. Por exemplo, eu tenho, no caso aqui, por exemplo, precisamos de uma nova máquina, um novo microfone, enfim, para engrandecer. Aí você pode fazer um financiamento de investimento. Agora, jamais para, de repente, uma outra coisa de consumo. Né? E nas famílias é a mesma coisa. A família, por exemplo, um exemplo, uma moto. Quando eu compro uma moto para dar um rolê no final de semana, eu estou comprando um consumo. Quando eu compro a mesma moto para fazer entrega de iFood, para fazer algum tipo de coisa, ele se torna um investimento. Tudo aquilo que tem, num futuro próximo, um retorno de capital. Você compra um apartamento, uma casa para morar, ele é visto como um consumo. Quando eu compro um apartamento para alugar, ele é visto como investimento. Então, é esse tipo de coisa. Então, cuidado na hora que você for fazer um endividamento. Você tem que estar sempre olhando pelo prisma do investimento. Silvio Santos mesmo falava, dívida é muito bom. Só que ele não dava essa ideia de que dívida é bom para investimento e não para consumo. Ele fazia a abordagem do fato, mas não dava os detalhes, né? O pessoal ficava com essa, fazer dívidas é muito bom, mas é dívida boa. Você que tem andado você que faz várias consultorias, seja para pessoa jurídica ou até para pessoa física, você tem encontrado ainda, agora levando o lado da pessoa física, aqueles que primeiro pagam para depois se pagarem? Porque o correto é se pague primeiro e depois você paga e tem que pagar. Acontece o seguinte, cara, quem sai de manhã, pega o ônibus, atura o patrão, tudo isso somos nós, né? Então, por que eu vou pagar quando eu receber? Por que eu vou pagar primeiro a conta de luz, a conta de água? Então, você aí que está me assistindo, a primeira pessoa a receber é você. Porque você é que rala, você é que corre atrás. Então, eu, por exemplo, na minha vida, desde cedo, eu peguei
a Bíblia e lendo a Bíblia. E aquela coisa dos 10%, né? E eu falava assim, caramba, 10%. Por que não pegar 10% e me pagar em primeiro plano? Então, desde que eu comecei a minha vida profissional, aos 14 anos de idade, eu abri a minha primeira poupança, que na época era poupança, que era coisa, peguei 10% e coloquei ali. Eu me paguei em primeiro lugar. E sempre com o intuito de mudar a minha vida no futuro. E sempre fiz isso. Eram 10% do meu salário era investido. E, por outro lado, os outros 10% foi para a minha formação. E conforme eu fui melhorando a minha formação, a minha especialização, eu fui ganhando mais. Então, esses 10% começaram a aumentar, né? E eu ouvi as pessoas dizerem assim para mim, e se você morrer? Você está economizando esse dinheiro, e se você morrer? E a minha resposta era uma só, e se eu não morrer? Eu não posso depender. Eu acho que a pior coisa que um ser humano pode ter é a dependência. Nós temos que ser independentes. Uhum. Essa juventude de hoje, elas não vão se aposentar. A aposentadoria, como a gente vê hoje, ela é fadada ao fracasso. Já está se falando aí em aumentar a idade mínima para 70 anos. E eu já ouvi falar também que não tem nem mais dinheiro para daqui a 2, 3 anos pagar a aposentadoria. O Leandro, 2024 nós tivemos um déficit na Previdência de 482 bilhões. É uma coisa assim absurda. E o que acontece? A nossa população, em 1970, nós tínhamos uma população de jovens. Hoje é uma população mais de velhos. E como é que funciona a previdência privada? As pessoas que estão trabalhando pagam as pessoas que estão aposentadas. Uhum. Então, no momento em que essa população começa a envelhecer, pouca gente hoje está trabalhando, a gente está num problema econômico aí, mais jovens, e muita gente aqui mais velho. E aí o governo é obrigado a fechar essa conta colocando dinheiro. Só que isso não vai se sustentar por muito tempo. Então vamos ter uma nova rodada de modificação da Previdência social que a gente tem hoje. Uhum. E, André, voltando aqui para a empresa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, até que você também é especialista nesse assunto, e é uma das suas formações, porque as pessoas às vezes confundem, né, contabilidade com controladoria, né? Apesar de estarem andando no mesmo lado, uma no lado da outra, mas acho que tem atividades e funcionalidades diferentes. Sim, a contabilidade ela mexe muito mais com a parte patrimonial da empresa. É uma visão, como eu poderia dizer, é uma visão muito mais assim tributária e patrimonial. Ela cuida muito disso, do teu custo, da tua parte de tributo e tudo mais. A controladoria, ela já é uma parte mais de gestão. É gestão dos processos dentro da empresa, né? Então, a controladoria, ela tem esse formato de, dentro daquilo que é dado pela contabilidade e dentro daquilo que é visto, ele criar as expectativas e criar, não seria bem o termo expectativa, criar as formas da empresa crescer sempre, né? Então, há uma diferença aí. Tá? Uma é mais patrimonial e a outra muito mais na parte de gestão. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer. Tenho uma pergunta para te fazer também, mas você entende que a controladoria ela evita uma quebra de uma empresa? Não, ela pode, veja bem, o que faz quebrar uma empresa? O mercado, tá? O produto ficar obsoleto, falta de crédito bancário,
Tem vários são os fatores. Inovação. Vários são os fatores que podem. Uma controladoria, realmente, mas aí a gente já está falando de uma empresa mais estruturada. Isso. Né? Nas pequenas e médias empresas, você não precisa desse... no início, esse know-how todo, né? De você ter todos os departamento jurídico, controladoria, você não há necessidade disso. Você precisa ter uma gestão financeira eficiente. Um fato que eu vou colocar agora é o seguinte: tem empresas que dão prejuízo o tempo todo e elas se mantêm no mercado. Tem outras empresas que dão lucro e quebram. Aí você vai me perguntar, mas como é que é isso? Deixa eu te perguntar isso mesmo. Você vai me perguntar, mas que doideira é essa? Geração de caixa. Tem empresas que têm um ciclo financeiro menor, que elas conseguem receber antes de pagar, então elas conseguem ter dinheiro e pagar os seus funcionários e pagar tudo, mesmo dando prejuízo. E tem outras empresas que têm lucro, mas um ciclo financeiro enorme, e ela depende muito de banco, de empréstimos, uma série de coisas, e ela vem quebrar no futuro bem próximo. Então, como eu sempre falo, o cuidado com a gestão financeira de uma empresa tem que ser total. Você não consegue ir à frente se você não tem controle das suas finanças. Até para investir, seja em ativos, né? Sim, você tem que ter conhecimento. Hoje a internet tem um monte de coisas que você consegue. Tem muita baboseira na internet, mas tem muitos canais aí na internet que dão dicas para as pessoas. Hoje, um jovem, ele pode aprender muito sobre finanças com tudo que está aí. Você tem hoje a inteligência artificial, tem uma série de coisas que você consegue olhar. Então, só não faz uma boa gestão, só não consegue fazer, são aquelas pessoas que, de alguma forma, se acomodam. Sim. Na vida. Né? E André, outra pergunta. Separa pra gente o setor financeiro da contabilidade. Em pequenas empresas, beleza, acaba a contabilidade ali fazendo a gestão financeira, mas quando vai para algo mais estruturado, essas células, vamos dizer assim, setores se separam, né? Você pode ter empresas que você tem um financeiro também totalmente separado. Você tem um setor de contas a pagar, você tem um setor de contas a receber, você tem a tesouraria. A contabilidade também, ela pode ser separada. Você tem a contabilidade tributária, você tem uma contabilidade que vai tratar de assuntos patrimoniais, enfim. São coisas diferentes, mas como eu falei no início, uma empresa é um ser vivo. Todo organismo tem que estar em concordância, trabalhando junto. Se um deles achar que é melhor do que o outro, ou um querer ser maior do que o outro, a empresa tende a ficar doente. Né? Eu não sei se eu posso até falar isso aqui, mas numa empresa estava uma briga entre o cérebro e o ânus. Né? Você sabe muito bem. E aí o ânus fecha, o cérebro dizendo que ele era o maior, o coração dizendo que era o melhor e o ânus dizendo que também. E aí o que acontece? O ânus fechou, todo o organismo foi para cada espaço. Então, numa empresa não existe o melhor nem o pior departamento. Tem que ter a interligação dos departamentos. Tanto da diretoria até aqui embaixo. E qualquer mudança que tenha que ter numa gestão de uma empresa, ela não pode ser uma gestão bidê. O pessoal mais novo aí, de repente, não sabe o que é um bidê. Mas o bidê era uma coisa que a água vai de baixo para cima. Só que ela chega a um determinado momento que ela cai. Então as mudanças elas têm que ser chuveiro. Elas têm que vir da alta cúpula para baixo, porque ela atinge todo mundo. Né? É aquela coisa, né? Se eu tenho que dar o exemplo, esse exemplo tem que partir de cima, porque o exemplo arrasta. Então toda a estrutura da empresa tem que estar na mesma
página. Sim. E assim, a importância do acompanhamento, porque tem muita gente, muitas empresas, ou então vou dar um exemplo. Não, na minha gestão financeira, quem cuida é fulano, mas não mantém a rotina de auditoria, de acompanhamento, aquelas reuniões periódicas, justamente para saber pro caminho que está indo. Quando vai ver, a empresa já está quebrada, ou está no vermelho, aí quer correr atrás do rabo. É. Né? A maioria das pequenas e médias empresas, elas quando começam, o sujeito diz assim, eu vou colocar o meu primo no financeiro, vou colocar minha tia, porque eu sei que não vai me roubar. Realmente aquela pessoa é muito honesta, não tem problema nenhum, ela realmente não vai fazer. Talvez que não tenha experiência. Mas pelo não conhecimento financeiro, ela acaba pagando juros altos, pagando tarifas altas, né, não sabendo negociar de maneira correta, porque não tem a experiência financeira. Ela não consegue otimizar os recursos, ela não consegue fazer. Então, por isso que você tem que ter ali, num financeiro, que é um departamento nevrálgico na empresa, é a tua vida, é o teu sangue. Vamos colocar assim, que o financeiro é o sangue que roda o corpo inteiro, porque sem dinheiro a empresa não vai para frente. Uhum. Então, você tem que ter, no mínimo, ali, uma pessoa que tenha um mínimo de conhecimento financeiro para tocar o dia a dia. Porque senão você está fadado ao fracasso. A maioria dos empresários confundem faturamento com lucro. Eles, quando pegam ali, o faturamento da minha empresa, eu vendi 100 mil reais, esse 100 mil reais é meu. Não é bem assim. Ele tem todos os custos, tudo. Então, por isso que a maioria das empresas, elas quebram muito rápido. Não só isso. Aí eu trago até para uma questão de pessoa física também e vou fazer uma correlação com pessoa jurídica. O cara vai lá no caixa da empresa física, da empresa, olha, pô, tá sobrando aqui, vou pegar e vou comprar um carro, vou investir, como se o dinheiro fosse dele. A mesma coisa na pessoa física. Às vezes a pessoa tem um dinheiro guardado, ele não entendeu ainda que porque aquele dinheiro é uma reserva, né? Então ele vai lá e pega o dinheiro para comprar um carro. Ao invés dele falar assim, pô, vou fazer uma aplicação para eu poder fazer o meu futuro e uma aplicação para eu comprar um apartamento, para eu comprar um carro e etc. Né? Então, assim, aquele dinheiro que está lá não é teu. Não. O de investimento não é teu. Na realidade, o que acontece, cara? O sujeito abre uma empresa e ele começa a trazer as suas dívidas pessoais para dentro da empresa, quando na realidade isso tem que estar apartado. O dinheiro da empresa é da empresa e você, mesmo sendo dono da empresa, você é o empregado dela. Então você tem que tirar um prolabore ou um salário lá que de alguma forma custeie o seu dia a dia. Você imagina o seguinte, eu tenho uma empresa e eu pego a minha conta de luz, a minha conta de telefone, a minha alimentação e tiro tudo do caixa da empresa. No momento da contabilidade, pegar isso aqui e fazer, o que vai acontecer? Está infectado os lucros e a coisa da empresa com aquilo meu pessoal ali dentro. Então, eu não tenho ideia de como a empresa está se portando no mercado. Financeiramente. Então, esse é um cuidado, e isso eu quero falar para o pessoal que está querendo abrir uma empresa. Primeira coisa é separar isso. Jamais misture suas contas pessoais com a da empresa. Tire lá o seu prolabore, tire lá um salário para você. E outro detalhe, no início de qualquer tipo de negócio, você não pode querer ter um salário enorme. O que basicamente o pessoal faz por aí? Pega ali o seu lucro durante o período, divide por 4. Por que por 4? Uma parte para investimento, uma parte para deixar no caixa, outra parte para coisa e outra para te pagar. Que é o 50, 30, 20? Não seria o 50, 30, 20. Fazer só uma correlação. Não é uma correlação. Então você pega o lucro, divide por 4. Uma parte desse aqui é para você, o restante fica dentro da empresa, para você
reinvestir na empresa, tecnologia e tudo mais. Moral da história, conforme o tempo vai passando e a tua empresa vai aumentando, ficando mais forte, esse 1/4 teu aqui vai aumentando. É o teu salário. Né? O 50, 30, 20, ele é muito mais na pessoa física. Né? É muito interessante isso, que quando você começa a fazer isso no dia a dia, você vê resultado. Você começa a questionar determinado tipo de coisa. As pessoas são levadas, cara, pela indústria do consumismo. As grandes corporações, elas têm um monte de psicólogos que estudam a psicologia humana e todas essas propagandas que a gente vê, elas incutem na nossa cabeça uma necessidade empírica de comprar alguma coisa, quando na realidade nós não precisamos disso. Nós precisamos, para sobreviver, de água, de alimento, um teto na cabeça e uma roupa. Mais nada. Você não precisa de uma televisão de 50 polegadas. Você não precisa de um sofá imenso na sua casa. Você não precisa de um apartamento fantástico. Você não precisa de um carro do ano. Você precisa ficar trocando seu celular todo ano quando sai um novo. Que o cara faz, se mete numa dívida lá de 24 vezes, entra daquilo que você falou no começo, né? Faz uma dívida que ele não consegue pagar. Você só pode, veja bem, a parcela que você tem para o futuro, ela já comprometeu o teu dinheiro do presente. Você ainda não recebeu e você já está com a parcela lá para frente. Né? Então, o que acontece? Na indústria do consumismo, a única vacina que você tem é a educação financeira. Quando você aprende que o teu dinheiro custa muito caro para você ganhar aquele dinheiro, então por que você vai dar muito fácil? Né? Então, quando você aprende sobre educação financeira e tem essa coisa, você se vacina contra essa indústria de consumismo. Isso é importante, né? Então, eu acho que, como eu falei logo no início, a educação deveria... aulas de educação financeira no ensino médio. Deveria ser matéria obrigatória. Isso está mudando, em algumas escolas já estão se colocando isso, mas isso deveria atingir a todo mundo. A todo mundo. Ô André, agora falando um pouquinho, até acho que mais para pessoa física, né? Sim. Às vezes também se tendo uma entrada ali na pessoa jurídica também, que ela tem um dinheiro em caixa, ela consegue fazer isso. Fala um pouquinho de investimento, quais são os bons investimentos, né? O que você aconselha de investimento? A primeira coisa é o seguinte, você tem que saber para onde vai o seu dinheiro. Então você tem que ter um controle absoluto, como eu falei no início, das suas entradas e suas saídas. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu estava para te fazer e acabei esquecendo. Você entende que todas as empresas hoje, não estou falando de tamanho, tá, de empresa, elas deveriam sair de uma planilha Excel para um sistema? Sim, o futuro está aí. Os RPs, eles te dão, cada um tem uma capilaridade diferente e eles vão te dar uma melhor. Porque o trabalho manual feito pelo homem, direto, ele é suscetível a erro. E esse erro é mitigado com o uso da tecnologia. E hoje em dia, rapaz, e isso daqui a pouco isso vai acontecer, a tecnologia está em tudo. Você vê aí a inteligência artificial tomando conta. Hoje você não precisa, você pede a uma IA para fazer uma planilha de Excel, ela faz para você. Você pede a uma IA para fazer um fluxo de caixa para você, montar o fluxo de caixa e você coloca as informações, ela vai te dar. Então passa a ser obrigatório. Mas para controle e gestão nem se compara. Tranquilo, você ter uma RP, você ter uma coisa automatizada, é perfeito em qualquer empresa. Tá. Aí voltando para a parte do investimento que eu acabei de cortando, primeiramente você falou que deveria ter o controle de todas as suas dívidas, né? Primeiro você tem que ter, não só o controle das suas dívidas, você tem que ter o controle daquilo que você gasta. Tá? Então você ali, e como eu falei, você tem um valor mensal. A primeira um valor mensal que você tirou dos 20% para investimento. A primeira providência. Você tem que criar uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Ele é um colchão
onde você, por qualquer motivo, tenha quebrou sua televisão, quebrou seu carro, alguma coisa, algum imprevisto, você ter o dinheiro sem precisar pegar empréstimo. Essa reserva de emergência, ela tem que ser até 6 vezes os seus custos mensais. Por isso que eu disse no início, você tem que entender e saber para onde vai o seu dinheiro. Então, vamos supor que uma pessoa tenha um custo mensal de R$5.000. Custo na casa dele. Aluguel, alimentação, luz, telefone, o colégio do menino, seja o que for, R$5.000. Ele tem que ter as aplicações, uma reserva, até 6 vezes esse valor. 6 vezes 5, 30. R$30.000. Quando ele atingir esse valor, ele atinge esse valor. Esse dinheiro tem que estar aplicado em renda fixa com liquidez diária, para que ele consiga tirar esse dinheiro na hora que ele tiver um problema. E, logicamente, depois ele vai lá e coloca esse dinheiro de novo para que mantenha aquilo. A partir desse valor, outra coisa, por que esses 6 meses, tá? As pessoas às vezes perguntam, não, por que 6? Pode ser 6, 8, 10. Mas comumente é usado 6, que estudos, eles provam que quando você perde um emprego ou sai de um emprego, até você conseguir uma nova colocação, é mais ou menos 6 meses. Então é o prazo que você não precisa do seu salário, porque você tem esses recursos para que você não precise pegar um empréstimo e nem usar outra coisa. Comprometendo uma dívida, né? Então, atingiu esses 30 mil. Um outro erro é quando a pessoa pega assim, um dinheiro, ganhou, sei lá, um 13º, aí ouviu o amigo falar assim, pô, aplicação, vamos aplicar, vamos comprar Bitcoin, vamos comprar uma ação, sem fazer a reserva de emergência. No momento que ele negligencia a reserva de emergência, ele está dando um tiro no pé. Porque naquele momento que ele tiver, se ele comprou Bitcoin ou entrou numa ação e ele tiver um problema, ele precisando do dinheiro, a ação pode estar em baixa, o Bitcoin pode estar em baixa. Aí ele perde dinheiro, aí ele começa a reclamar da aplicação. Eu apliquei, a aplicação não é para mim. Né? Outro detalhe, a partir dali, você já o que você tem que fazer? Você pode já se aventurar um pouco em um outro tipo de título. Porque quanto maior o prazo que o dinheiro fica, maior é o retorno. Então vamos lá, você tem a renda fixa, que ele é mais tranquilo. Você já tem uma rendazinha variável, que ele vai com mais tempo, ele tem um risco um pouquinho maior e tem aqueles de alto risco. Então a pessoa também tem que saber qual é o seu perfil. E existe hoje ferramenta que te dá esse perfil? Existe. Os próprios bancos, quando você entra na aba de investimento, ele tem um questionário que você responde uma série de perguntas e no final ele diz qual é o teu perfil. Se é um perfil conservador, moderado ou agressivo. Ou assim, se o cara também não tem conhecimento, eu acho que todo mundo deveria aprender a trabalhar com investimento. Mas tem aquele cara que realmente não tem um conhecimento técnico. Ele vai buscar uma consultoria, seja do próprio banco, seja de uma empresa que faz isso, né? Nós temos que estar se aprimorando o tempo todo. Bolsa de valores, por exemplo. Bolsa de valores é um risco muito grande. Você tem que acompanhar durante um tempo. Eu, por exemplo, sempre fui muito conservador. Né? O meu apetite, aquela coisa para risco, porque me custou muitas horas de trabalho. Então, eu fui uma pessoa sempre conservadora. Eu ganho pouco, mas ganho sempre. Você tem que diversificar a tua carteira, logicamente, você não vai pegar todos os ovos e colocar numa mesma cesta. Vídeo que aconteceu agora nesse problema do Banco Master. O fundo garantidor, ele está pagando até 250 mil por CPF.
Mas quem tinha valores superiores a isso lá, porque estava dando uma boa rentabilidade, acabou perdendo muito dinheiro. Você chama até uma atenção, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia. Que aqueles que falam que vão te dar um retorno fora do padrão de mercado, isso tem que fazer com que você fique com a luz amarela. Leandro, não existe almoço grátis. Não existe mágica no financeiro. Se você... tem muita gente aí que entrou nesses... o termo me faltou. Que os caras prometiam 10% ao mês. Pirâmides. Sim, igual lá do cara de Cabo Frio, né? Ele vai na ganância da pessoa. Não existe isso. Para imaginar que quando você tem o dinheiro, o banco te paga no máximo 1% ao mês. Quando você precisa de dinheiro, o banco te cobra 5%, 6% ao mês, que chega aí a 30%, 40%, 50% ao ano. E o cartão de crédito pode chegar até 900%, dependendo da bandeira que você está usando. É de 400 a 900, dependendo da bandeira, 900% ao ano. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Com as promessas enganosas, né? Enganosa, cara. Olha, pensa, venda. Eu vou comprar um carro e o carro está muito barato. Não existe isso. Tira a tua ganância de lado, você vai acabar tendo problemas seríssimos. Isso é até para tudo, né? Pô, vou comprar por impulso? Eu não preciso de um celular novo, vou comprar por impulso para quê? Então é que você falou, né? As pessoas têm que ter um autocontrole melhor em cima disso. Tem uma técnica que é muito utilizada, que é a técnica da 72 horas. Espera 72 horas que a vontade passa. A gente como eu falei, a indústria ela joga em nós essa necessidade que nós não temos. Nós não temos necessidade disso. Depois a gente fica endividado. Fica endividado, porque a pior coisa é a parcelinha. Crédito fácil, cartão de crédito na mão de pessoas é a pior coisa que tem. De algumas pessoas é a melhor. O cartão não é nem vilão, nem herói. Depende. Ele é vilão na mão daquela pessoa que não sabe utilizar. Ele é herói na mão da pessoa que sabe utilizar. Porque muitas das vezes o que acontece? Eu tenho um cartão de crédito. Agora eu vou falar do cartão herói. O que eu ganho com ele? Milhas, cash. E outra coisa, se eu for comprar essa garrafa, eu quero essa garrafa aqui, essa garrafa custa R$1.000, por exemplo. Eu chego para o sujeito lá e estou com dinheiro, eu quero comprar com o meu dinheiro. Eu quero 10% de desconto. Ele diz, não, mas eu te faço essa garrafa em 12 vezes sem juros. Tudo bem que a gente sabe que os juros já estão embutidos em alguma coisa ali dentro. Perfeito. Você não vai me dar o desconto, eu vou pagar os 10% nas 12 parcelas. O que eu faço? Eu pego esses R$1.000 que eu tinha para pagar, eu aplico e vou pagando o meu cartão com o dinheiro da aplicação mês a mês. E o que vai acontecer no final? Sobra um dinheiro. É uma boa estratégia, né? E poucas pessoas não pensam assim. As pessoas têm que tomar cuidado. Agora vamos lá no vilão. As pessoas pensam assim, porque o cartão de crédito, ele diferente do dinheiro, ele tem um fator psicológico, que isso dá um clique na cabeça das pessoas. Eu vou te explicar esse valor psicológico. Quando eu compro esse livro por R$50 em dinheiro, eu dou o dinheiro e recebo o livro. Eu tenho uma sensação de perda, de troca. Eu dei o dinheiro e recebi o livro, R$50, esse dinheiro. No cartão de débito acontece a mesma coisa. Eu passei o cartão de débito, o dinheiro saiu da minha conta e eu levei o livro. Sensação de perda. O que acontece no cartão de crédito? Eu dou o cartão de crédito, levo
e a perda não aconteceu. Vai acontecer ainda. Ela vai acontecer daqui a 30 dias. E isso é um fator psicológico que as pessoas não se dão conta. Daqui a 30, aí o que acontece? Eu compro esse aqui por 50, aí amanhã eu compro esse aqui por 50, mas eu acho assim, pô, eu tô com dinheiro, porque eu olho no meu bolso, meu dinheiro continua, olho na minha conta, meu dinheiro continua. E aí eu faço várias parcelinhas de 10, de 20, de 30, de 40. Daí a 30 dias, quando chega a fatura, meu amigo, é o corre, corre. E não se deve pagar nunca o mínimo do cartão. No momento que você, em qualquer mês, teve a necessidade de pagar o mínimo do cartão, está na hora de você rever a tua vida financeira. Porque dali por diante, a coisa piora. Às vezes é melhor renegociar. Às vezes, não. É melhor você, muitas das vezes, pegar o empréstimo pessoal que tem um juros muito menor e acabar com aquilo ali. Porque não existe, cara. 400% ao ano. É um absurdo. Então, se você tiver essa necessidade, primeiro você tem que começar a rever os seus gastos. E segundo, ter uma maneira de pagar o valor total. Aí entra tudo aquilo, né? Cara, vende roupa, vende telefone, tenta sair o máximo da dívida. Às vezes é melhor pegar o dinheiro com o vizinho, com o amigo, do que pegar no banco, né? É isso aí. Mas pagam pelo menos o de vizinho, né? Depois paga o do vizinho. André, a gente está chegando no final. O bate-papo foi muito bom. É claro que a gente teria a oportunidade de explorar muito mais assunto, mas o nosso tempo é curto. Sim. Né? Acho que ele é um tempo adequado. Porém, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, né? Você contasse um pouco aí do que cada um traz de mensagem para o público. Acho que seria legal apresentar o livro. Na realidade, o que aconteceu? Eu estudei muito, trabalhei muito. Graças a Deus eu consegui algumas coisas na minha vida. E eu gostaria, e a maneira de tentar retribuir de alguma forma para a sociedade aquilo tudo que ela me deu, né? E aí eu falei, como que eu posso retribuir isso? É trazendo para as pessoas um pouco de luz na vida delas no tocante ao financeiro. Então, há 4 anos atrás, eu escrevi meu primeiro livro, bem pequenininho, bem fácil, que é o Faça Acontecer, Entenda a Sua Relação com o Dinheiro e Saia do Endividamento. Bem simples, bem tranquilo, para a pessoa ter o primeiro momento. Ele está disponível na editora Albatroz, que foi a editora que colocou. Depois, com a minha experiência como consultor, eu vi o seguinte, que as empresas começavam a quebrar e tinham algum tipo de problema. E aí eu resolvi escrever esse livro, Como Abrir e Manter uma Empresa de Sucesso. Aqui eu listo os 5 maiores problemas que eu encontrei nas empresas, que como nós falamos ainda há pouco, é a falta de um plano de negócio, a negligenciando a contabilidade, não tendo uma precificação direita, não fazendo a gestão e também o uso do ERP. André, eu li esse livro, eu li esse livro aqui, pessoal, é uma leitura fácil, gostosa e didática. Então, assim, aqui já te dá o caminho básico para você começar a abrir uma empresa. Além desses, eu tenho mais 2 e-books. Um deles é o Chega de Dívidas, que é a maneira que você tem que se organizar para sair das dívidas e sair definitivamente das dívidas. Esse e-book está disponível na Amazon. E o outro dele é sobre investimento. O nome dele é Investindo com Confiança, um manual para iniciantes. É tudo aquilo que a gente estava falando, com relação à reserva de emergência. Eu até nesse e-book, eu tenho ali o questionário para você fazer o teu perfil de investidor. Eu mostro ali quais são os tipos de papéis disponíveis, de acordo com cada um, os riscos
e as oportunidades de cada um é nesse e-book Investindo em Confiança. Além disso, eu tenho uma página no Instagram e no Facebook, que é o @façaacontecer, sempre, que eu estou sempre dando dicas financeiras. Inclusive, a partir de segunda-feira, dia 9/3, eu estou colocando capítulos para que as pessoas saiam das dívidas. Então, são capítulos curtos, né? Todo dia um capítulo diferente, serão 10 capítulos. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Acompanhe lá, @façaacontecer sempre, no Instagram e no Facebook. Legal, André. Obrigado mais uma vez. E além disso, tá, complementando, eu estou dando palestra nas escolas sobre liberdade financeira. Eu levo para a criançada a ideia de que não importa onde eles nasceram, não importa a cor da pele, não importa as dificuldades que eles têm. Se eles aprenderem, se eles tiverem força de vontade, acreditar que é possível mudar, eles conseguem. Eu digo para as crianças uma coisa que eu falo para todo mundo. Isso aqui são 8 bilhões de pessoas no mundo. E ninguém tem isso aqui igual a mim, igual a você. A nossa marca é única. Nós somos seres únicos. A nossa íris é única. Nós brigamos contra 5 milhões de espermatozoides e fomos o primeiro que estamos aqui. Nós somos vencedores. A gente tem que tirar essa crença limitante, que muitas das vezes elas nos acompanham quando a gente é criança, de que a pobre vai morrer pobre. O cara rico é bandido. A aplicação não é para mim. Eu não posso ter dinheiro. Eu não consigo estudar. Eu sou burro. Eu já ouvi muita criança, com 13, 14 anos, que inteligentíssima, mas aí quando você vai conversar com ela, eu não aprendo isso porque eu sou burra. Isso são crenças limitantes que, infelizmente, o ser humano carrega. E muitos deles não conseguem se livrar disso durante a vida. Então, nas minhas palestras, eu coloco para ele: identifique as suas crenças limitantes, acredite no sonho. Porque quando a gente sonha, e todo mundo sonha, eu digo sem errar, 90% de todos os sonhos de um ser humano, ele tem relação com dinheiro. Qual o sonho que você quer? Eu quero ter uma casa. Qual o sonho que você quer? Eu quero ser um médico. Qual o sonho que você quer? Eu quero ser um veterinário. E tudo isso você precisa de dinheiro. Qual é o sonho que você tem? Eu quero viajar. É dinheiro. Então, se você não souber trabalhar, porque dinheiro, não é uma coisa física. No meu entender, ele é uma energia. Como tudo nessa vida é uma energia. É uma energia que nós precisamos para estar nesse momento aqui na Terra. Então, a gente tem que entender essa energia. Como o ser humano consegue controlar a energia, né, que a gente está aqui iluminando a mesma coisa acontece com o dinheiro. Tem que saber controlar, né? Controlar. É isso aí. André, mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado pela tua presença. Né, eu sei que você teve seus contratempos no voo do Rio para São Paulo, mas graças a Deus deu tudo certo, porque era para acontecer esse bate-papo. Sim. Né? Mas tem uma coisa aqui que eu não vou deixar de brincar, né? Então, assim, é o único banguense que eu já vi, que eu conheço, o único cara que torce pro Bangu. E nós vamos, amigo de Castor de Andrade. Olha, então arriscado eu não sei não, hein? De repente eu sou campeão da Taça Rio e não sei ainda. Hoje tem Bangu e Botafogo lá no Engenhão. Pô, vou torcer até pro Bangu. Bangu e Botafogo no Engenhão pela Copa Rio. Legal. Né? Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Mas não deixe de dar o like, beleza? E até a próxima. Um abraço.